Nunca pensei que teria coragem de escrever isso. Desde pequeno, sempre senti coisas que ninguém mais via. Presenças, sombras, arrepios que vinham sem motivo. Minha família dizia que eu tinha imaginação demais, mas eu sabia que era diferente. Sempre evitei cemitérios. Nunca quis me aproximar deles. Meu medo era profundo. Não era apenas psicológico, era físico. Quando eu passava perto de um cemitério, sentia o coração acelerar, o peito apertar e uma vontade irracional de correr. Era como se algo invisível me observasse, me puxasse para dentro do solo frio e escuro. Cresci assim, evitando enterros e festas de finados. Mas a vida tinha outros planos. Um dia, recebi a notícia de que minha tia, a única que realmente entendia minha sensibilidade, havia falecido. Era como uma mãe para mim, e eu sabia que deveria ir ao enterro, mesmo com todo o medo que carregava. No velório, percebi algo que me deixou mais assustado ainda. O ar estava pesado, gelado, mesmo sendo um dia quente de verão. As pessoas choravam, mas havia algo além do luto, algo que eu não conseguia explicar. Uma energia densa, opressora, parecia pairar sobre todos nós. Quando chegamos ao cemitério, senti meu corpo fraquejar. Cada passo parecia mais difícil, como se o chão estivesse grudando nos meus pés. Passei por túmulos que pareciam me observar, me seguir com olhos invisíveis. O medo que sempre senti se transformou em pavor puro e insuportável. Na hora de jogar a última pá de terra sobre o caixão, algo aconteceu. Meu corpo perdeu força de repente. Quase desmaiei. Tentei me segurar, mas a sensação era de que alguém ou algo me puxava para dentro da terra. Meus primos me seguraram, achando que era nervosismo, mas eu sabia que era pior. Saí do cemitério, sentindo que algo havia me seguido. Dentro do carro, sozinho, percebi que a presença não tinha me abandonado. Uma sensação de frio e vazio me envolvia, e por mais que tentasse ignorar, meu corpo tremia e a ansiedade subia como se eu estivesse prestes a morrer. Cheguei em casa exausto e assustado. Tentei dormir, mas o sono não vinha. Quando finalmente fechei os olhos, os pesadelos começaram. Vi minha tia, mas não era a mesma. Sua pele estava cinzenta, olhos fundos e sem vida. E atrás dela, duas criaturas deformadas surgiam, escuras, feitas de sombra e carne podre. Acordei gritando, suando frio. Olhei para o quarto e vi algo escuro no canto. Era imóvel, mas senti seus olhos sobre mim. O medo foi tão intenso que meu corpo tremeu por completo. Quando pisquei, sumiu. Mas o frio persistiu e meu coração ainda batia descompassado. Nos dias que se seguiram, minha vida se desmoronou. Não conseguia dormir, comer ou me concentrar. Cada sombra parecia se mover. Cada ruído, mesmo mínimo, soava como um aviso de que algo estava próximo. A energia dentro de mim se esgotava aos poucos. Eu me sentia vazio, como se estivesse morrendo por dentro. Procurei psicólogos, tentei medicação, mas nada funcionava. Eles diziam que era luto, ansiedade, depressão. Eu queria acreditar, mas sabia que era algo além. As criaturas não eram fruto da minha mente. Elas se alimentavam de mim, de minha vitalidade, de tudo que eu tinha de energia e alegria. Cheguei a pensar em me machucar, só para acabar com o tormento, mas algo dentro de mim me dizia que se eu fizesse isso, o sofrimento seria eterno. Eu não podia permitir. Elas queriam minha destruição, mas eu precisava resistir, mesmo que isso significasse viver no inferno. Um amigo, vendo minha condição, me aconselhou a procurar um centro espírita. Relutei no início. Sempre fui cético quanto a isso, mas não tinha mais forças para lutar sozinho. Aceitei. No fundo, sabia que se houvesse alguma chance de me livrar, seria lá. No centro, fui recebido com calma. Pediram para que eu me sentasse e relaxasse. Mal fechei os olhos, senti uma pressão sobre mim. A médium estremeceu e disse: "Não é apenas um espírito, são dois, e estão sugando sua energia."
Meu sangue gelou. A confirmação do que eu temia havia chegado. Ela explicou que eram entidades antigas, alimentadas por sofrimento e medo. Elas se apegavam a pessoas sensíveis como eu, que mantinham a percepção aberta. Cada sessão seria uma batalha, e eu teria que suportar dor e terror para expulsá-las. As sessões começaram. O ambiente ficava pesado, como se o próprio ar tivesse sido sugado. Eu tremia, vomitava, sentia minha energia esvair a cada minuto. As criaturas resistiam, mordiam minha vitalidade, e a médium tinha que insistir com orações, passes e imposições de mãos. Em uma sessão, senti uma dor extrema no peito, como se algo arrancasse meu coração. Gritei, mas eles diziam para continuar que era necessário. A médium suava, ofegante, e dizia: "Elas estão grudadas demais, quase não consigo arrancá-las." Senti que poderia desmaiar a qualquer instante. Foram meses assim. Cada dia era uma luta. Eu tinha que me proteger, manter pensamentos positivos, embora a depressão e o vazio insistissem em me dominar. As criaturas apareciam nos cantos do quarto, visíveis ou não, apenas sentidas. Às vezes eram duas, às vezes apenas uma, mas o terror era constante. Houve noites em que chorei sozinho, implorando para que alguém, qualquer um, me ajudasse. A energia dentro de mim estava quase esgotada. Eu não tinha forças para levantar da cama. O medo do que viria a seguir era paralisante. Cada sombra, cada som, cada vento parecia ser elas se aproximando. Com o tempo, a médium e os demais do centro conseguiram enfraquecer as entidades. Senti uma mudança súbita. A pressão diminuiu, o frio se dissipou, os cantos do quarto pareciam normais. Pela primeira vez, depois de meses, consegui dormir sem ser atacado em sonhos. Vivo uma vida normal. Trabalho, saio, vejo amigos, mas nunca esqueci. Sempre que passo por um cemitério, o frio no peito volta. Sempre olho para os cantos escuros do quarto antes de dormir. Sei que elas existem. Sei que podem tentar voltar, mas agora tenho forças para resistir. Escrevo isso aqui para alertar quem sente coisas além do normal. O mundo espiritual é real e nem sempre é benevolente. Há criaturas que se alimentam da energia humana e não importa o quanto você seja racional. Se elas escolherem você, a luta será dolorosa e longa. Se alguém tiver experiências semelhantes, saibam que há ajuda. Centros espirituais, médiuns e orações podem proteger. Mas não subestimem o poder dessas entidades. Elas se escondem em sombras, em silêncio, esperando um momento de fraqueza para atacar. Nunca mais ignorei sinais. Sempre que sinto uma presença mesmo fraca, ajo imediatamente. Limpeza espiritual, proteção e fé são minhas armas. Aprendi a conviver com a sensibilidade e não deixo que ela me destrua novamente. Mas a memória do que vivi permanece, como cicatriz eterna. Escrever aqui me ajuda a processar. Talvez outros sintam o que eu senti, talvez acreditem ou talvez riam. Mas não importa. Eu sei o que vivi. As sombras, os vultos, a energia drenando minha vida. E sei que a luta não termina de vez. É uma vigilância constante, uma batalha diária. Minha vida é tranquila. Trabalho, caminho, convivo com amigos e familiares sem sentir o peso da presença constante das entidades. Mas a memória daquele cemitério, daquela noite e daqueles seres, permanece viva em minha mente. É como uma cicatriz que nunca desaparece, lembrando-me do quão vulnerável podemos ser. Ainda passo perto de cemitérios com cautela. Cada sombra ou vento que parece estranho faz meu coração acelerar por um instante. Mas agora, a diferença é que sei que posso me proteger. Sei que a coragem, a fé e o conhecimento são minhas armas, e que mesmo na escuridão posso manter minha luz acesa. As entidades que um dia me drenaram e quase destruíram minha vida permanecem no mundo invisível, mas não mais em meu interior. Aprendi a reconhecer sinais de alerta,
a fortalecer minha energia diariamente e a nunca subestimar o poder do mundo espiritual. A vida, apesar de tudo, voltou a ter sabor e cor. Escrevo este relato para alertar qualquer pessoa que sente o sobrenatural de forma intensa. Não ignore seus instintos, busque ajuda e proteção e nunca desista de lutar. O mundo invisível existe e, embora possa ser cruel, também é possível encontrar força, aliados e métodos para viver em paz. Posso dizer com segurança que venci aquela fase da minha vida. Ainda existe medo, mas ele não me controla mais. Aprendi a valorizar cada momento de calma, cada gesto de carinho, cada passo dado sem sentir pressão ou drenagem de energia. A vida normal voltou, mas com a consciência de que o perigo sempre pode rondar. E assim sigo, vigilante, mas livre. Livre daquilo que quase me destruiu, mas ciente de que a batalha espiritual é contínua. Cada dia vivido plenamente é uma vitória. Cada noite dormida sem terror é uma conquista. A dor e o medo do passado me moldaram, mas não me definem mais. Se você leu até aqui, espero que minha história sirva de aviso e inspiração. O mundo espiritual é real, invisível aos olhos comuns, mas perceptível aos sensíveis. Podemos sofrer, sentir dor e medo, mas também podemos aprender a nos proteger e a viver com dignidade. Esta é a minha experiência, e ela me deu não apenas sofrimento, mas também força. Nunca pensei em escrever isso, mas o que vivi não pode ficar preso apenas na minha memória. Trabalhei durante 5 anos como guarda de um cemitério em uma cidade pequena. Era um emprego monótono e a maior parte do tempo eu ficava sentado, ouvindo os grilos. Naquela noite, algo me mostrou que nem todos os mortos estão quietos. E desde então, nunca mais consegui voltar ao mesmo lugar. Era quase meia-noite, eu estava fechando os portões. Era parte da rotina, apagar as luzes externas e trancar a entrada principal. De repente, percebi um movimento em uma das árvores mais antigas do terreno. As folhas se agitavam como se algo enorme se debatesse lá em cima. Pensei que fosse algum animal grande, talvez um gato ou até uma coruja, mas havia algo no som que não parecia natural. Fiquei parado, olhando. O vento estava fraco, mas a árvore inteira tremia. Meu corpo ficou tenso e minha mão segurou firme a lanterna. Decidi iluminar. Foi quando vi algo que nenhuma explicação pode apagar da minha mente. No alto do galho, havia uma figura esquelética, ossos longos e finos. Os olhos brilhavam em vermelho intenso, como 2 brasas vivas. Senti meu corpo congelar. Não conseguia respirar, não conseguia piscar. Apenas olhava para aquilo. Ele também me observava. Um olhar que parecia atravessar minha alma, como se sondasse cada lembrança. Não sei quanto tempo fiquei paralisado. Foram segundos, mas pareceram uma eternidade. Quando voltei a mim, apenas corri. Larguei o portão aberto e disparei em direção à guarita. No meio da corrida, ouvi o som de asas cortando o ar. Uma sombra enorme passou por cima de mim e desapareceu no escuro. Não tive coragem de olhar para trás. Atravessei a saída e fiquei trancado na guarita até o amanhecer. No dia seguinte, tentei convencer a mim mesmo que havia sonhado, que talvez estivesse cansado e imaginara tudo. Mas a imagem daqueles olhos não saiu da minha mente, e junto dela, a sensação de que ainda era observado. Voltei ao trabalho na noite seguinte. O cemitério parecia mais silencioso do que nunca. Os insetos haviam parado de cantar e até o vento parecia se esconder. O silêncio era tão denso que pesava no peito. Caminhei até a árvore, curioso, mas também aterrorizado, e encontrei marcas fundas no tronco, como garras cravadas na madeira. A casca estava arrancada e algo escorria dela. Um líquido escuro, como se a árvore sangrasse. O cheiro era podre, misto de carne e ferro oxidado. Engoli seco e recuei. Enquanto rondava os túmulos, percebi que alguns estavam mexidos. A terra estava revirada, embora nenhum enterro tivesse ocorrido nos últimos dias. Era como se algo tivesse saído de dentro.
A ideia me fez gelar por dentro. Então ouvi o som de ossos se arrastando. Seco, quebradiço, vindo de trás de uma das sepulturas. Apontei a lanterna, mas não havia nada. O som, porém, continuava cada vez mais perto. Minha respiração acelerou. O som parou atrás de mim e senti um ar gélido tocar meu pescoço. Girei a lanterna e vi. Era o mesmo ser da árvore, agora de pé, olhando para mim entre as lápides. Ele se movia de forma irregular, como se cada osso estivesse solto, e seus olhos queimavam ainda mais forte. Dei alguns passos para trás, mas não conseguia correr. A sensação era a de estar preso em uma corrente invisível. De repente, um som de asas cortou o ar novamente. A sombra negra passou por cima, mergulhando entre os túmulos. A criatura esquelética ergueu a cabeça como se respondesse a algo. E nesse instante, seu olhar se desviou de mim. Aproveitei a chance e corri. Ouvi atrás de mim o som dos ossos arrastando e o bater das asas ecoando. Cheguei até o portão e saí sem olhar para trás. Corri até a rua e me escondi numa casa vizinha. Na manhã seguinte, encontrei o portão do cemitério aberto. Minha lanterna estava caída no chão, próxima às covas remexidas. Pedi demissão naquela mesma semana. Disse apenas que não estava bem de saúde. A verdade é que nunca mais consegui dormir direito. Cada vez que fecho os olhos, sinto aquele olhar me seguindo. E às vezes, no silêncio da madrugada, ouço asas cortando o ar, como se a sombra ainda me caçasse. Desde então, não consigo passar perto de cemitérios. O peso que senti naquela noite parece ter ficado preso em mim. Algumas pessoas dizem que existem guardiões nas tumbas, espíritos antigos que mantêm a ordem do sono dos mortos. Se for verdade, eu encarei um deles e sobrevivi apenas porque ele me deixou ir. Não sei por quanto tempo vou aguentar essa lembrança, mas precisava escrever para não carregar sozinho esse peso. E se alguém ler isso, peço apenas uma coisa. Se ouvir asas no silêncio, corra. Corra antes que os olhos vermelhos o encontrem, porque, uma vez que eles encaram você, nunca mais soltam. Fim do relato. Ainda hoje, quando fecho os olhos, sinto aqueles ossos se movendo no escuro. Relato 3. O que era aquele ser no cemitério? Trabalhar como coveiro sempre foi solitário, mas tranquilo. O cemitério da pequena cidade era deserto na maior parte do tempo. As árvores antigas e túmulos gastos eram meus únicos companheiros. Alguns diriam que era monótono demais, mas para mim o silêncio era conforto, até aquela noite. O dia terminava e a luz do sol desaparecia lentamente. O vento frio começou a soprar entre os túmulos, carregando um cheiro úmido e metálico. Meu cachorro, fiel parceiro, deitou-se na grama ao lado da guarita. Ele dormia profundamente, ignorando o mundo ao redor. Então percebi algo estranho no ambiente. O ar ficou pesado, como se cada respiração fosse difícil. O céu escureceu mais rápido do que deveria. O chão tremeu levemente sob meus pés. As sombras das lápides pareciam se alongar, se contorcendo. Um pressentimento frio percorreu minha espinha. Olhei em direção ao túmulo mais próximo e vi algo que fez meu coração parar. Havia um ser enorme, parado sobre a pedra, observando. Ele tinha cerca de 2 metros de altura. O rosto, uma caveira perfeita, sem carne, mas com olhos que brilhavam como carvão incandescente. Vestia um manto preto que parecia absorver toda a luz ao redor. Cada detalhe dele irradiava uma energia tão pesada que parecia sugar o ar do lugar. O cachorro, até então adormecido, levantou-se em um pulo. Ele gritou, urrando em terror, correndo descontroladamente pela grama. Eu fiquei paralisado. Meus músculos não respondiam, meus olhos fixos naquela visão medonha. O medo me drenava o ar a cada segundo. O ser continuava imóvel, observando a fuga do cachorro. Era como se o movimento do animal tivesse despertado algo ainda mais intenso naquela criatura. A sensação era de estar preso em um pesadelo sem saída. Cada sombra parecia ganhar forma, se contorcendo e se aproximando. Minhas pernas tremeram. Tentei dar um passo para trás,
mas meu corpo parecia desligado da realidade. O chão parecia se inclinar sob meus pés. O vento frio aumentou, trazendo sussurros que não consegui compreender, e no silêncio ouvi um estalo de ossos, seco e profundo, vindo do ser. Eu senti o coração quase parar. Era como se a própria morte tivesse se materializado diante de mim, imóvel, observando cada detalhe do meu pânico. Então minha visão começou a girar. As lápides se misturavam com sombras e tudo ao meu redor parecia se desfazer. A consciência quase me abandonou. O último que vi antes de quase desmaiar foi o brilho vermelho dos olhos do ser, fixos em mim, enquanto sua presença preenchia o espaço inteiro, tornando cada respiração impossível. Caí de joelhos, sentindo minhas forças esvair. O frio era cortante, penetrando cada músculo e osso. O mundo parecia não ter mais consistência. Então tudo escureceu. O desmaio parecia inevitável. Minha mente lutava para manter alguma conexão com a realidade. Mas uma última imagem ficou gravada. O ser em cima do túmulo, imóvel, como se aguardasse pacientemente por minha rendição. Quando recuperei a consciência, estava sentado na grama. O cachorro sumira da minha vista, desaparecido na escuridão da noite. Meu corpo tremia incontrolavelmente. O silêncio do cemitério voltou, mas a sensação de terror permanecia, impregnada na pele. O ser não estava mais visível, mas sabia que ele continuava lá, entre as sombras, observando e esperando. Nunca senti tanto medo na vida. O frio do corpo e o peso da presença me lembravam de que eu havia cruzado com algo além do natural. Cada músculo do meu corpo gritava para eu sair correndo, mas o choque do medo me impedia de sequer me levantar rapidamente. Quando finalmente consegui me mover, percebi o cachorro retornando correndo, tremendo e chorando. Ele sabia, assim como eu, que algo terrível estivera ali. Me levantei lentamente, sem coragem de olhar para o túmulo de onde o ser desaparecera. O coração batia descompassado, cada pulsação doendo no peito. Decidi encerrar o serviço naquela noite. Peguei minhas ferramentas e fui embora, sentindo os olhos invisíveis do ser me acompanhando a cada passo. A partir daquele dia, nunca mais consegui encarar o cemitério sozinho. A presença de algo além da vida me assombrava e sabia que não era apenas imaginação. No dia seguinte, tentei ignorar o que vi, mas o cemitério parecia diferente, mesmo sob a luz do dia. As sombras pareciam mais densas e o ar carregava uma tensão invisível. O cachorro não queria se aproximar das lápides. Ele tremia, latia para cantos vazios, como se algo estivesse ali, sempre. E eu sentia a mesma presença fria percorrendo minha espinha. Decidi voltar ao trabalho à noite, tentando me convencer de que era apenas medo. A lua iluminava o cemitério, mas a claridade parecia insuficiente, como se uma sombra absorvesse a luz. Quando caminhei até o túmulo onde o ser estivera, percebi que a terra estava levemente revirada. Não havia sinais de animal, mas algo havia passado por ali. O frio aumentou de repente. Meu corpo enrijeceu e o vento parecia sussurrar meu nome. Olhei em volta, mas não havia nada além das lápides e das árvores balançando. Ouvi um estalo acima da minha cabeça. Olhei e vi o ser, novamente de pé sobre o túmulo, imóvel, me observando. Dessa vez não havia cachorro, somente eu e aquela figura colossal. O brilho vermelho dos olhos me atravessava, penetrando na alma. Senti o chão vibrar levemente. Cada osso da criatura parecia emitir energia própria, e o ar ao redor ficou denso, quase impossível de respirar. Tentei recuar, mas minhas pernas não respondiam. Meu corpo estava paralisado, congelado pelo terror. Era como se uma força invisível me prendesse ali. O ser inclinou a cabeça e fez um movimento lento. Parecia reconhecer minha presença e decidir meu destino. O peso daquilo esmagava minha mente. De repente, ele desceu do túmulo. Cada passo ecoava como um martelo no silêncio da noite. A energia no ar parecia rasgar minha pele. Meu instinto venceu o terror. Corri desesperadamente entre os túmulos, tropeçando e caindo.
O som dos ossos se arrastando atrás de mim aumentava a cada passo. Olhei por cima do ombro e vi sua silhueta, alta, negra, ossuda, avançando lentamente, mas com força suficiente para me alcançar. A neblina aumentava, cobrindo o cemitério inteiro. Os túmulos se transformavam em sombras móveis e minha visão parecia se distorcer pelo medo. Ouvi o grito de meu próprio cachorro, longe na escuridão. O som me fez hesitar por um segundo e a criatura quase me alcançou. Levantei-me rapidamente, correndo mais rápido do que jamais imaginei ser capaz. O coração batia tão forte que parecia romper o peito. O vento frio parecia cortar meu rosto. Parei por um instante atrás de uma lápide grande. Minha respiração era audível, ofegante, desesperada. O silêncio voltou pesado, mas a presença ainda estava lá. Ele não avançou imediatamente. Permaneceu imóvel, me observando, como se estudasse minha alma. O medo quase me fez desmaiar novamente. A cada segundo que passava, percebia que não havia escapatória. Tudo ao meu redor parecia inclinar-se para ele. Até as sombras pareciam se curvar diante de sua presença. Então, ouvi ossos se quebrando ao meu lado. Um som seco, nítido, indicando sua aproximação. A adrenalina me empurrou para frente, quase correndo cego. O portão de saída estava à frente. Finalmente, uma chance de escapar daquele pesadelo vivo. Mas a neblina parecia mais espessa agora, quase sólida. O ser não corria, mas sua velocidade era assustadora. Cada passo fazia a terra tremer, o ar vibrar. Eu precisava alcançar o portão antes que ele me tocasse. Meu corpo estava exausto, mas não havia outra escolha. Tropecei nas lápides, arranquei galhos, rasguei minhas roupas. A presença dele se aproximava a cada segundo. Quando finalmente alcancei o portão, percebi que ele estava atrás de mim, como uma sombra que engolia tudo à sua volta. Eu mal consegui empurrar a barra enferrujada. Atravessando a entrada, caí no chão do lado de fora, ofegante e suado. O sol ainda não havia nascido, mas a luz da madrugada começava a clarear. Olhei para trás, e a escuridão dentro do cemitério parecia normal. Nenhuma criatura, nenhuma sombra, mas eu sabia que ainda estava lá, me esperando. Levantei-me lentamente, meu cachorro correndo para junto de mim. Ele ainda tremia, olhando para trás, como se sentisse a presença invisível. Nunca mais voltei àquele cemitério. Entreguei minhas ferramentas, abandonei minha função e mudei de cidade. Mas a lembrança daquela noite permanece viva. Às vezes, quando fecho os olhos, ainda sinto o peso daquela energia. O frio que me atravessou, o olhar da caveira e o eco dos ossos arrastando-se atrás de mim. Se alguém algum dia visitar aquele cemitério à noite e sentir um frio intenso ou ouvir passos secos na terra, saiba que não está sozinho, pois o ser medonho ainda aguarda, em cima de algum túmulo, observando cada movimento, esperando a próxima presa.